Neemias, capítulo 3, são 32 versículos, é uma leitura descritiva, o texto narra como que se deu, de forma panorâmica, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Depois, nos capítulos que vêm em seguida, capítulo 4, capítulo 5, início do capítulo 6, o texto bíblico vai contar histórias a respeito desta reconstrução. E ao final do capítulo 6, nós vemos a consagração daquele momento, a consagração dos muros, na concretização desta obra que foi tão abençoada. E nós hoje vamos iniciar esta visão vendo um relato descritivo e geral de como que foi aquela obra. É um texto relativamente longo, por isso eu peço a você que redobre a sua atenção, concentre-se na leitura do texto. O texto traz muitos detalhes, nós seremos breves na exposição, tentaremos destacar o todo do texto, mas de uma forma simples, tendo em vista os outros momentos que ainda teremos no nosso culto. Neemias 3, os que trabalharam na reedificação dos muros. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também, ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Assenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadoque, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes, trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Anus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou-a Anum,
e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao açude artificial e até à casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte, defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. Outra porção, desde o ângulo do muro até a porta de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Outra porção, desde a porta de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube, defronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binuí, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores.
Amém. Irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre a obra de Deus. A obra de Deus. É comum, em discursos de formatura, o orador trazer à memória dos formandos situações que marcaram a trajetória comum daquele grupo, bem como características individuais, particulares dos membros daquela turma, algo que só alguém que vivenciou aqueles momentos tem condição de fazer. Talvez você já tenha participado de uma formatura, já tenha se graduado, recebido algum diploma e se lembre do momento de sua formatura, da natureza do discurso do orador. Ao escrever o capítulo que lemos, penso que Neemias teve uma experiência semelhante. Ao escrever este capítulo, depois de acontecida a reparação ou restauração dos muros de Jerusalém, ele faz essa narrativa. Ele fala de nomes, ele fala de pessoas, ele fala de histórias. Ele fala sobre alguns acontecimentos marcantes durante a restauração. Aquilo que só alguém que vivenciou este momento poderia dizer. Na semana passada, nós vimos que Neemias orou e fez tudo o que podia fazer para que a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém acontecesse. Como resultado, nós vemos no capítulo 2, versículo 18. Eu peço a você que olhe em sua Bíblia, capítulo 2, versículo 18 de Neemias. Depois de Neemias ter orado e trabalhado, feito o que podia fazer em oração, nós vemos a resposta que ele obteve. O texto diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Depois, irmãos, de toda a preparação, em oração e planejamento, em oração e ação, Neemias compartilhou com o povo, e aquele povo foi tocado por Deus, e aquele povo disse: disponhamo-nos e edifiquemos, e as mãos daquele povo foram fortalecidas para a obra. E no capítulo de hoje, então, nós veremos, como eu já adiantei, uma visão panorâmica desta reconstrução. Vamos falar sobre a obra de Deus, que é feita em unidade, dentro de diversidade. A obra de Deus é feita em unidade, dentro de diversidade. Eu creio que esta frase temática resume muito bem o conteúdo deste capítulo. E vamos então falar sobre unidade manifestada no trabalho feito em cooperação, unidade manifestada em grupos menores, trabalhando em prol de um grupo maior. Vamos falar sobre diversidade manifestada na condição de cada grupo e diversidade manifestada na própria existência de grupos. São 4 breves pontos. E vamos iniciar então do primeiro ponto. A obra de Deus é feita em unidade dentro da diversidade. Unidade manifestada em trabalho feito em cooperação. As expressões junto a Ele e ao seu lado
são repetidas diversas vezes no capítulo, desde o começo do texto. Como exemplo, eu quero que você olhe mais uma vez para o texto, no versículo de número 2. Veja como o texto diz: depois de introduzir o início da construção, o texto diz assim no verso 2: junto a ele. Um pouco adiante o texto diz, no mesmo verso 2, ao seu lado. Quando a gente passa para o versículo de número 4, no versículo de número 4, o texto começa dizendo, ao seu lado. E depois o texto diz, junto deste. Aqui é apenas um exercício. Se nós continuarmos, nós veremos essas expressões repetidas diversas vezes. Junto dele, ou junto deste, junto a ele, ao seu lado. Unidade manifestada no trabalho feito em cooperação. Cada grupo que trabalhava na reedificação dos muros de Jerusalém, trabalhava ao lado de alguém e tinha alguém trabalhando ao seu lado. O muro foi construído ou reconstruído em mais de 40 frentes de trabalho. Nós lemos diversas aqui dessas frentes, ou lemos essas frentes. E grupos trabalhando, lado a lado, frentes de trabalho, que se apoiavam mutuamente. Ter pessoas a nosso lado motiva, fortalece, inspira. Assim aconteceu na reedificação dos muros. Em toda a narrativa, o texto vai dizer, um grupo trabalhava aqui, do lado dele tinha outro grupo, junto a ele, outro grupo, e eles estavam ali juntos. Eu penso que durante essa reedificação, que foi muito rápida, um trabalho realmente abençoado por Deus, não faltou oposição, não faltou dificuldade, como veremos no prosseguimento do livro, mas a reconstrução deu-se em tempo recorde. Eu penso que durante a reconstrução, em muitos momentos, houve a necessidade de grupos se encorajarem, a necessidade de grupos motivarem os outros. Conforme diz o texto bíblico, é melhor serem dois do que um, porque assim se tem melhor paga do trabalho. Se um cair, o outro o levanta, ou se caírem, um levanta o outro. Ai, porém, daquele que estiver só. Aqui nós percebemos, irmãos, unidade manifestada no trabalho feito em cooperação. E deve ser assim na igreja local. O trabalho feito em cooperação. A igreja local possui frentes diversas de trabalho, mas todos trabalhando, ou devem trabalhar lado a lado, junto dos outros. Cada grupo apoiando o outro grupo, em unidade. A igreja local não é um grupão formado de grupinhos isolados. A igreja local é um só grupo, trabalhando em diversas frentes, um ao lado do outro, um junto ao outro. E nós aprendemos isso aqui, na descrição de Neemias, acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. Unidade manifestada no trabalho feito em cooperação, mas também
unidade manifestada em grupos melhores, trabalhando em prol do todo. Grupos menores, trabalhando em prol do todo. Quem puxou a fila? Como que começa a descrição? Veja que interessante. O texto diz o seguinte: então se dispôs, capítulo 3, versículo 1, Eliasibe. E quem era este homem? Sumo sacerdote. Um cargo de profunda importância dentro do povo de Israel. Um homem separado por Deus para ministrar diante dele próprio, do próprio Deus. Um homem que era respeitado, que era reverenciado. E diante da oração de Neemias, do planejamento de Neemias, da visão de Neemias, Eliasibe puxa a fila. E ele se dispõe, e ele reúne junto a si irmãos seus, sacerdotes, e começa a obra. E ele ali representando o povo de Israel, o povo da aliança, o grupo maior. Diversos outros, então, grupos, seguem este exemplo de Eliasibe. E quando a gente estuda o texto, nós vemos que esses grupos tinham diversos critérios nas suas formações. Moradores de determinadas regiões, os de Jericó, os tecoitas, pessoas que moravam em determinadas regiões. Pessoas com a mesma profissão, os ourives, os perfumistas, os mercadores. Pessoas com determinada vocação, os levitas, os sacerdotes. E eles então se dispuseram, se levantaram para trabalharem em diversas frentes. E todas as frentes com o mesmo objetivo. Todas as frentes queriam a reconstrução dos muros de Jerusalém, em unidade, trabalhando em prol de um só objetivo. Assim aconteceu. Irmãos, e uma igreja local saudável age da mesma forma. Muitas vezes na igreja local existem grupos que se formam por critérios diversos, seja idade, seja sexo, como o grupo dos homens, o grupo das senhoras, os jovens, os adolescentes, as crianças, os músicos, os diáconos, os presbíteros. Há diversos grupos dentro da igreja local. Mas não são grupos independentes. São grupos que devem trabalhar em unidade, tendo em vista o reino de Deus. A gente percebe isso neste texto de forma maravilhosa. O texto é descritivo, com muitas informações, ele vai apresentando dados e nomes e mais nomes. Mas a gente lê essa realidade quando a gente começa a estudar o texto, a observar o texto, esta unidade manifestada na cooperação, esta unidade manifestada em grupos menores, trabalhando em prol do todo. E passando para a outra parte, nós vamos falar da diversidade. Diversidade manifestada na condição de cada grupo. Cada grupo tinha uma condição. A gente percebe isso. Havia diversidade ali. Havia grupos que tinham maior aptidão para aquela obra específica, outros menor aptidão, mas os grupos estavam juntos ali, e uns fortaleciam os outros. Vejam só, o versículo de número 10, a gente vai perceber algo
no versículo de número 10, que se repete em outros versículos. Ao seu lado, a unidade aqui, né? Ao seu lado, reparou Gedaías, filho de Arumaf, defronte da sua casa. Esse homem reparou defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. Mas vejam só a parte A do texto, quando fala que Gedaías reparou defronte da sua casa. Quando nós vamos para o versículo de número 23, veja só o que o texto diz. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. Repararam Benjamim e Assub, defronte da sua casa. E quando nós lemos no versículo de número 21, veja só que nós temos no versículo 21. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção. Reparou outra porção. Irmãos, deixa eu chamar a atenção de vocês para um ponto aqui. Dentro da descrição, havia aqueles que repararam em frente da sua própria casa. E foi isso que eles conseguiram fazer. Repararam em frente à própria casa. Houve outros que repararam, talvez em frente à própria casa também, e terminaram a obra, e partiram para outra porção, partiram para reparar em outro lugar, para ajudar outros que estavam reparando, mas que não haviam terminado ainda. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos com este texto é a diversidade da capacidade, a diversidade da condição. Alguns têm condição de reparar em frente da própria casa, e depois de estar tudo reparado, partir para ajudar o outro a reparar em frente à sua casa, partir para ajudar-o a reparar um lugar público. Há outros que simplesmente têm a condição de reparar em frente da própria casa. Vejam o versículo de número 20, olha que interessante. Versículo de número 20. Depois dele reparou, o que é que o texto acrescenta em seguida, irmãos? Com grande ardor. Veja só, e não era a primeira porção. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. O que, irmãos? Outra porção. Ele já havia reparado a primeira porção, e com grande ardor, ele reparou outra. Ele tinha força para terminar uma, e começar outra, e reparar a outra com grande ardor. Outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Irmãos, condições diferentes. E por fim, para a gente finalizar aqui esta reflexão que nós estamos fazendo, eu queria que você fosse comigo para o versículo 30, onde o texto diz: depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf. Outra porção. Já havia reparado uma e deu conta de reparar outra. Depois deles, reparou Mesulão, filho de Berequias. O que, irmãos? Defronte da sua morada. A condição dele foi reparar defronte da sua morada. O outro já havia reparado uma porção, quem sabe defronte da sua morada. Mas ele partiu para outra porção. Diferença de
capacidade. A capacidade quem dá é o Senhor. Na obra de Deus, o que nós fazemos é para a glória do Senhor. Eu me lembro do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 25, quando ele disse na parábola dos talentos, que o Senhor, ele confiou aos seus servos talentos, a cada um conforme a sua capacidade. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Aquele que recebeu 5 tinha condição de administrar os 5. Aquele que recebeu 2 tinha condição de administrar os 2. Aquele que recebeu 1 tinha condição de administrar 1. E o Senhor não esperava que o que recebeu 5 administrasse mais do que ele mesmo confiou, mas não esperava que ele administrasse menos. O que recebeu 2 não devia, o Senhor não esperava que ele administrasse 5. Ele deveria administrar 2, mas não menos que 2. O que recebeu 1 devia administrar 1. Era o que o Senhor esperava. E aquele que administrasse 1 estaria agradando o seu Senhor. Aquele que administrasse 2, aquele que administrasse 5, porque é o Senhor quem capacita. E a obra que está sendo construída é para a glória de Deus, não para a glória daquele que está edificando, porque aquele que está edificando só tem capacidade porque recebeu do seu Senhor. Diversidade manifestada na condição de cada grupo. Irmãos, e por fim, diversidade manifestada na própria existência de grupos. A existência de grupos não é algo ruim. A existência de pessoas semelhantes que se aproximam e se unem dentro do grupo da igreja para fazer uma obra não é algo ruim. Mas esse grupo não pode perder o foco do todo. Não pode perder o foco do geral. Quando se perde o foco do geral, o que acontece é aquilo que muitas vezes nós ouvimos dizer, entre aspas, é um termo popular, a formação de panelinhas, a formação de grupos fechados, o que é ruim, doente, não é saudável. Mas quando os grupos estão juntos ali, estão unidos, mesmo que aqueles que têm uma visão mais parecida, ou aptidões semelhantes, ou vocações semelhantes, se unem, e juntos vão trabalhar, e vão apoiar outros grupos, e juntos vão trabalhar para a glória de Deus, a obra avança. E assim se deu a reconstrução dos muros de Jerusalém. A obra de Deus acontece na unidade em meio de diversidade. Eu quero finalizar esta minha palavra ressaltando umas lições finais, breves lições finais. A primeira lição que eu quero destacar: nós não devemos procurar perfeição nesse mundo. Não há perfeição. A leitura do texto é bonita. É um texto que mostra o povo trabalhando com ânimo. A menção que foi feita daquele homem, Baruque, que reparou com grande ardor. É bonito isso. Reparou com grande ardor. Outra porção. A gente vê muita coisa bonita no texto. Mas quando a gente volta para o versículo de número 5, o texto diz: ao lado destes, repararam os tecoítas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Os tecoítas repararam ali, mas os príncipes tecoítas, os nobres, aqueles que tinham destaque, não quiseram
se sujeitar à obra. Eles não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Há sempre dificuldades neste mundo, há sempre lutas. Elas fazem parte da caminhada, das reconstruções que são feitas numa terra maculada pelo pecado. Mas nós não devemos olhar para as lutas, devemos olhar para aquilo que Deus está fazendo, por meio daqueles que se dispõem a fazer a sua obra, por meio daqueles que vão adiante. Sempre haverá exemplos negativos. Não há perfeição neste mundo. Um outro ponto que eu quero destacar dentro deste capítulo tão interessante, com tantas informações, até difícil de expor, tendo em vista tantas informações. O valor da liderança. O texto nos mostra do valor dos líderes. Já vimos aqui Eliasibe, no versículo 1, Eliasibe, o sumo sacerdote, é o primeiro mencionado. Ele se dispôs com seus irmãos sacerdotes e botou a mão na massa, botou a mão na obra, e aquilo foi motivação, foi inspiração para os demais grupos que se levantaram. E quando a gente observa o texto, veja, por exemplo, no versículo de número 9, junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur. E qual que é a palavra que vem em seguida depois de Ur? Maioral. Maioral. Essa palavra maioral se repete algumas vezes e tem a ver com o líder. Tem a ver com o líder. Líderes que se dispõem, que se levantam. Dentro da sua igreja, Deus levanta líderes. E esses líderes devem usar a sua influência para a edificação do reino. Não para outro objetivo. Não para a construção de grupos opostos. Grupos que vão brigar entre si. Não. Mas para a edificação do reino. Maioral, está aqui no versículo de número 9, quando a gente vai para o versículo de número 12, nós lemos também, maioral, reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, líderes, e diversos outros textos aqui, neste capítulo, vai falar dos maiorais, dos líderes que se levantaram, e usaram a sua força de influência, para que a obra fosse feita. Sempre há os líderes, e sempre há aqueles que são liderados. Quando um líder usa bem a influência que tem, os liderados o acompanham e fazem um bom trabalho. Você que é líder, você que tem sentido no seu coração esse despertamento, tem sido levantado por Deus, faça a obra com amor, faça a obra com dedicação, use sua influência para a glória de Deus e para a edificação do reino. Não para a construção de um reino dentro do reino, não. Não faça seguidores para você. Use sua influência para trabalhar para o Senhor Jesus. Eu quero finalizar ressaltando algo que eu considero muito importante. Tudo começa no altar. Tudo começa no altar. Quando o texto começa no versículo 1 do capítulo 3, Eliasibe se dispôs, sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. É o nome de uma das portas que dava acesso à cidade. Quando eles começaram, não havia muros, não havia portas, não havia nada. A porta das ovelhas, especialmente, foi totalmente destruída.
Algumas portas foram reparadas, a maioria delas. A porta das ovelhas foi destruída, precisou ser reedificada. E que porta era essa? Qual era a porta das ovelhas? A porta das ovelhas ficava estrategicamente próxima ao templo. Era pela porta das ovelhas que entravam os animais trazidos para os sacrifícios. Aqui eu me lembro da profecia de Isaías que nós lemos no início do culto. Feita já havia séculos, na época de Neemias, já havia séculos que Isaías havia profetizado. Isaías profetizou acerca do cordeiro mudo, da ovelha que não abriria sua boca. O cordeiro mudo, a ovelha muda, da parte do Senhor, que seria sacrificado em prol daqueles que Deus havia decidido salvar. O texto começa com a reedificação da porta das ovelhas. Sim, a porta das ovelhas precisava estar de pé. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ainda precisava passar por ela. Eu peço a você que, mais uma vez, abaixe sua cabeça. Convido você a refletir sobre a sua participação na edificação do reino, na igreja local onde Deus tem colocado você. Nós estamos edificando o reino de Deus. Somos diferentes uns dos outros. Mas é assim mesmo que acontece. Unidade dentro da diversidade. Precisamos trabalhar em cooperação, não pretendendo criar reinos pessoais. Isso é abominável diante do Senhor. É abominável. A palavra combate quando, por exemplo, lá em Corinto, a Escritura diz, olha, está tudo errado, está tudo errado. Um diz ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, está tudo errado. Não deve existir isso. É unidade. Unidade manifestada dentro de frentes de trabalho que se unem em prol de um objetivo maior. Cada um fazendo sua parte, não havendo vanglória pelos feitos, porque a capacidade vem do Senhor. Diversidade que deve ser reconhecida, que é importante, mas que só tem valor quando busca um único objetivo, que é a edificação do reino, a glória do Salvador. Coloque-se diante de Deus, meu irmão. Ore por você como parte da igreja. Peça ao Senhor que use para a glória dele. E se porventura de alguma forma a sua visão tem sido pequena, tem sido de pouca valorização para a obra de Deus, peça a Deus para mostrar para você o grande valor que é trabalhar na obra do seu reino.
e se disponha a edificar esse reino que foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que veio a este mundo para nos salvar. E hoje edifica a sua igreja através de cada um de nós. Enquanto os irmãos permanecem em oração, eu convido os presbíteros a, por gentileza, se dirigirem ao altar. Senhor, eu lhe agradeço pelo privilégio que o Senhor nos concede de participar de sua obra. Fomos salvos e com a salvação veio uma grata incumbência, um privilégio, que é a edificação do seu reino. Senhor, que bênção poder participar dessa obra eterna. E nos colocamos nas mãos do Senhor. Ajuda-nos, Deus, como igreja, a trabalhar em unidade. Que não haja disputas entre nós, que não haja busca de glória, que não haja busca de grandeza, que não haja busca de reconhecimento, que haja amor devotado, amor que se dedica a um amor maior que primeiro nos alcançou. Ajuda-nos, Deus, a trabalhar em unidade. Ainda que sejamos diferentes, e graças ao Senhor por isso, como eu sou abençoado com os irmãos que, por exemplo, fazem parte do conselho e acrescentam aquilo que falta em mim. Deus, como é bom termos o apoio uns dos outros, trabalhar junto, trabalhar ao lado. Que bênção. Ajuda-nos, Pai. Eu lhe peço isso. Perdoa-nos quando entendemos de forma equivocada a obra do Senhor. Perdoa-nos, Deus, quando queremos tornar, de certa forma, a obra do Senhor a nossa obra. Deus não é nossa, é do Senhor. O Senhor não é outro, senão o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a quem queremos dar toda a glória e toda a adoração. Deus, obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, como cordeiro mudo, ovelha muda, foi levado diante dos seus tosqueadores e se entregou por nós. Veio ao mundo por isso. E através dele, nós alcançamos a reconciliação. Obrigado porque diante de nós, ó Deus, se encontra o pão, o cálice, dos quais participaremos daqui a pouco, representando o valor da obra de Cristo, o preço pago pela nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Deus Santo,
Nesta oração eu quero interceder pelos que necessitam do Senhor e peço, Pai, que o Senhor abençoe a família do Israel Gutierrez, que embora tenha estado ausente, ó Pai, é membro desta igreja, Senhor, e perdeu o seu pai hoje, ou está velando o seu pai hoje, falecido ontem, que o Senhor seja com ele e com toda a família, ajudando-os, confortando-os, consolando-os, sustentando-os neste momento de perda. E abençoe todas as demais famílias enlutadas, Pai, de nossa igreja, são algumas. Pedimos a força do Senhor, a ajuda do Senhor. Ouve a nossa oração, Pai, que fazemos com profunda gratidão, reconhecendo que grande privilégio é poder ser parte do seu povo, o povo do Deus soberano, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Louvado seja o teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.